Seja por todos conhecido e amado nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Estamos começando mais um programa com a palavra ao vivo, desde aqui da TV Evangelizar para todo o Brasil. Que a graça, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, esteja na sua vida, nesta manhã de terça-feira, dedicado a Jesus das Santas Chagas. Tivemos a celebração da missa. Você que acompanhou a transmissão ao vivo da missa desde o Santuário Jesus das Santas Chagas, onde escutávamos a liturgia do dia, onde recebíamos o corpo, o sangue de Jesus, e agora nós seguimos com o programa com a palavra, meditando a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e que pode transformar o nosso coração, e que transforma a nossa vida. Nesta manhã de terça-feira, nós queremos pedir a Jesus das Santas Chagas, já que essa terça-feira aqui na obra é dedicado a Jesus das Santas Chagas. Inclusive na missa hoje de manhã, depois da homilia, tem a novena dedicado a Jesus das Santas Chagas, toda terça-feira. Nós queremos pedir então a Jesus das Santas Chagas, por nós, pelas nossas famílias, que o Senhor das Santas Chagas, suas chagas vivas, gloriosas, ressuscitadas, toquem o nosso coração, toquem a nossa vida. Se você está enfermo, se você me acompanha desde um leito do hospital, ou quem sabe até na sua própria casa, peça a Jesus nesta manhã, ao Senhor das Santas Chagas, que toque as tuas enfermidades, que transforme a tua vida, que traga a graça da cura. Vamos pedir também a Jesus das Santas Chagas, que toque as nossas chagas, que muitas vezes foram geradas por vícios, geradas por pecados, e que transforme também as nossas chagas, que faça com que as nossas chagas, que muitas vezes são dolorosas e difíceis de serem aceitas, sejam transformadas em chagas gloriosas, como as suas chagas foram transformadas. Vamos rezar juntos no início deste programa. Por suas santas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregastes em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curastes da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. E nós queremos, nesta manhã, nesse programa, meditar a palavra de Deus, como fazemos em todas as manhãs, mas hoje nós vamos meditar a palavra de Deus que se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1. Efésios, capítulo 4, versículo 1. E o nosso tema é: qual é a sua vocação? Na verdade é uma pergunta. Qual é a sua vocação? Você já se perguntou? Nós estamos no mês de agosto. O mês de agosto para a Igreja do Brasil é um mês dedicado aonde a gente medita a respeito das vocações. Da vocação à vida sacerdotal, da vocação à vida matrimonial, vocação à vida religiosa, vocação do catequista e da catequista, vocação do leigo. Nós estamos neste mês vocacional que foi instituído há muito tempo atrás, esse mês, na Igreja do Brasil, porque nas outras igrejas fora do Brasil, o mês de agosto não é dedicado às vocações. Mas nós, na Igreja do Brasil, dedicamos esse mês, onde nós queremos meditar de maneira especial sobre a realidade da vocação. E quando nós falamos de vocação, nós estamos falando da realidade do chamado de Deus. É Deus que chama. Vocação pressupõe uma relação.
entre aquele que chama e aquele que responde. A vocação vem do latim vocare, que significa chamar. E daí vem vox também, que é voz. É alguém que chama. E esse alguém que chama, recebe a resposta daquele que escuta o chamado. Então Deus continuamente está nos chamando. Ontem nós falávamos a respeito da comunicação, de como comunicar a boa notícia pelos meios da comunicação. E eu dizia que Deus se revela se comunicando. E a vocação também é uma comunicação de Deus. Deus que se comunica, mas Deus que fala ao íntimo, ao coração da pessoa. E ao falar ao coração da pessoa, Deus faz uma proposta de vida. Então nós sabemos que nós temos a primeira vocação que Deus concedeu a nós todos, é a vocação à vida. Ele nos chamou à vida, do nada Ele nos chamou à existência. Ninguém disse para o seu pai e para a sua mãe, olha, chegou o tempo, chegou a hora, chegou o ano e eu quero nascer, portanto me gerem. Não. Então a primeira vocação que nós como cristãos reconhecemos é a vocação à vida. Ele nos chamou do nada à vida. Porque antes da nossa vida o que havia? Não havia nada. Para nós não. Existia a história do mundo. Existia outras pessoas, quem sabe existiam os nossos irmãos, já existiam nossos pais, os nossos avós. Mas antes da nossa vida nós não recordamos de nada. Porque não havia nada. Então Deus nos chamou à existência. Do nada Ele nos chamou. Ele nos criou. Obviamente com a participação do nosso pai, da nossa mãe para a nossa geração. Mas Deus nos chamou à vida. Essa é a primeira vocação que nós temos. O primeiro chamado de Deus. Deus me chamou à vida e eu vim a essa vida. Segunda vocação. Vocação à vida divina. Qual é a vocação à vida divina? Pelo batismo. Pelo batismo nós participamos da vida divina. A primeira vocação é a vida. Deus me chamou a esta vida. Segunda vocação. Deus quer que você seja seu filho e sua filha. E por isso Ele nos chama à vida divina. Por isso o batismo é uma vocação também. Quando nós somos batizados, então nós nos tornamos membros de Cristo, membros da igreja, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Então são duas vocações que são comuns a todos, a vocação à vida. Porque não tem como você ter a vida divina se você não tem a vida humana, a vida biológica. Não tem como ter a vida zoé, como vai nos dizer o grego, se você não tem a vida bios. Então, primeira vocação à vida normal, a vida biológica. Segunda vocação, a vida divina. Agora existe uma terceira vocação. E essa terceira vocação é a vocação específica a qual Deus nos chama. Por isso o programa de hoje, qual é a sua vocação? Você já se perguntou qual é a sua vocação? Pode ser a vocação à vida sacerdotal, pode ser a vocação à vida religiosa, a vida matrimonial. A maioria, muitos de vocês que me escutam aí na sua casa, no seu trabalho, optaram pela vida matrimonial. E é uma vocação também. Ou quem sabe a vida laical, a vida de não me casei, não me consagrei, mas vivo a minha vida como um leigo, ajudando, trabalhando em uma pastoral, em um movimento, em uma nova comunidade. Então vamos escutar o que nos fala São Paulo aos Efésios, capítulo 4, no versículo 1. Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou, pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que leveis uma vida digna da vocação a qual foste chamado. Portanto, precisamos levar uma vida digna de filhos e filhas de Deus, porque somos chamados a ser filhos e filhas de Deus. Essa é a segunda vocação, se assim podemos colocar como categorias, de sermos filhos e filhas de Deus, de vivermos como filhos e filhas de Deus. E Deus chama a todos, constantemente. O chamado de Deus está presente nas Sagradas Escrituras desde o início. Deus chamou Adão, Deus chamou Eva, Deus chamou Noé, Deus chamou Abraão, Deus chamou Sara, Deus chamou Rebeca, Deus chamou tantos personagens bíblicos, Deus chamou Moisés. Olha aí, ó, quantos, nós podemos contar só no início das Sagradas Escrituras mais de 10 personagens ao qual Deus chama. E ao chamar, Deus dá uma vocação específica.
né? Deus não faz chamar teu nome porque, só por chamar. Não. Ao mesmo tempo, as Sagradas Escrituras nos mostram que quando Deus chama, Ele dá uma vocação específica. O chamado de Deus é uma vocação. Literalmente. E Deus constantemente está nos chamando. Deus está chamando jovens a todo o instante. E chamando jovens, pessoas, adultos, adolescentes, em todo instante, Deus está chamando as pessoas. Para quê? Para que dentro da sua vocação específica, colaborem com Ele na construção do seu reino. A vocação não existe para si mesmo, a vocação existe para o outro. E nós vamos ver isso no próximo bloco. Nós vamos para o intervalo rápido, fique comigo. Antes tem um recado aí para você. Você anda sentindo formigamento nas mãos e nos pés, sede em excesso durante o dia, urina várias vezes à noite, tem cansaço constante, visão embaçada e aquela barriga dura, inchada, que não some por nada. Atenção, isso pode ser excesso de açúcar no sangue e um sinal claro do pré-diabetes ou diabetes tipo 1 ou 2. E sabe aquela imagem do falso magro? A pessoa parece magra de costas, mas quando vira parece aquela barriga dura, redonda, inflamada. Isso é típico de quem tem diabetes descontrolada e gordura visceral, a gordura mais perigosa. Se você quer combater isso de forma natural, segura e eficaz, preste atenção. Chegou o Glicotrate, suplemento ideal para quem tem diabetes ou quer controlar o açúcar no sangue antes que o problema avance. Pode ser usado por diabéticos tipo 1, tipo 2 ou para quem está no pré-diabetes. Ajuda a reduzir a vontade por doces, desinchar a barriga rígida, melhorar a circulação e proteger sua saúde vascular, que é a mais afetada pela diabetes. Com o Glicotrate, você protege sua visão, seus rins, seu coração e recupera sua qualidade de vida. Ligue agora para 0800 555 5123 ou mande um WhatsApp para 41 4107 2503. Mande a palavra Glicotrate e aproveite a promoção de hoje. Comprando 3 frascos, você leva 1 ano de tratamento completo. Você garante o preço de custo direto do laboratório, é o melhor desconto do ano. E ainda leva de presente 2 potes do nosso emagrecedor Seca Barriga. São 2 meses de emagrecimento completo totalmente grátis. Mas você tem que ligar ou mandar o WhatsApp agora mesmo. Glicotrate, o suplemento que combate o açúcar alto, desincha o corpo e protege sua saúde. Ligue agora, 0800 555 5123, WhatsApp 41 4107 2503. Este é um convite para um momento único de fé e comunhão. Direto do ginásio do Tarumã, em Curitiba, vamos transmitir ao vivo a Santa Missa de Instituição do Ministério do Catequista, presidida por Dom José Antônio Peruso. Somos catequistas. Vamos celebrar. 31 de agosto, 3h30 da tarde. Acompanhe aqui, pela TV Evangelizar. Tá na hora de notícia boa, Paraná. Se liga nessa. O Paraná registrou o maior crescimento econômico do país nos primeiros meses do ano. Somos destaque. O Paraná tá cheio de saúde. Nosso estado tem 11 maternidades e 175 unidades básicas de saúde em obras. Saúde é o que mais importa. E tem mais informação. A Ilha do Mel teve suas obras de coleta e tratamento de esgoto iniciadas. É mais cuidado para esse paraíso natural. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Você que tem sofrido com dores nas juntas, coluna, joelhos, dores no corpo, com certeza seu médico já deve ter falado que é falta de cartilagem ou recomendado cúrcuma ou magnésio ou alguma coisa desse tipo, não é verdade? Por isso, a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, enfim. Queremos o melhor para você. Atenção! Esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade. É, na verdade, uma indicação poderosa que irá ajudar você que sente dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas ou na coluna.
Se você convive com qualquer uma dessas dores, esse recado é para você. Muitas pessoas acabam se acostumando com a dor, achando que isso faz parte da vida. Mas não deve ser assim. Ninguém precisa aceitar a dor como algo normal. É possível viver sem dor, com mais disposição, mobilidade e qualidade de vida. E o melhor, de forma 100% natural, sem agredir o seu corpo. A Vitai Gold uniu o que há de melhor em pesquisa científica e ingredientes naturais para criar o Vitai 7 em 1. Um suplemento completo que combina os 7 produtos naturais mais usados no Brasil no auxílio do combate às dores. Ele traz magnésio e cúrcuma para aliviar inflamações e colágeno tipo 2, essencial na recuperação das cartilagens e articulações. Não perca tempo. Ligue 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitai 7 em 1 e com 70% de desconto para as 100 primeiras ligações. Mas liga agora, 70% de desconto, mais hora Pronove solúvel de brinde. Em cada chaga vemos teu amor infinito. Tua cruz, símbolo de redenção, nos dá força para lutar e fé para continuar. Muitas graças Deus reserva para nós. Agradecemos, pedimos, confiamos. Joelho dobrado, coração contrito, rezemos. Terço de Jesus das Santas Chagas com o Padre Reginaldo Manzotti. Todos os dias, 3 da tarde e 3 da manhã. Só aqui na TV Evangelizar. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, nesta manhã de terça-feira. Eu, Padre Everson Kloster, estou aqui junto com você, chegando aí na sua casa, no ambiente onde você se encontra nesta manhã, ao vivo, meditando a Palavra de Deus. E hoje nós estamos meditando a Palavra de Deus, que se encontra em Efésios 4, versículo 1, que vai nos falar a respeito da vocação, de vivermos de maneira digna da nossa vocação, da vocação que nós recebemos. E o tema de hoje é: qual é a sua vocação? E eu, no bloco anterior, dizia que existem, pois, 3 vocações que todos nós temos: vocação à vida divina e a vocação específica, a qual Deus nos chamou. E essa vocação específica, a qual Deus nos chamou, nós abraçamos ela para ajudar na construção do reino de Deus. Vocação é isso, é o chamado, é Deus que chama e alguém que responde. Por isso nós estamos no mês de agosto, como já falei, primeiro bloco, mês vocacional em toda a igreja do Brasil, onde nós meditamos a respeito das vocações. Primeira semana, nós meditamos a respeito da vocação à vida sacerdotal. Todos aqueles homens que se entregaram ao serviço do reino de Deus na vida da igreja como sacerdotes. Teu padre, o teu pároco, teu vigário, reze pelos padres. É momento da gente rezar, pedir mais vocações sacerdotais, viu? Não está nada fácil as nossas vocações. Os seminários estão cada vez mais vazios, o número de ordenações cada vez está baixando mais e nós precisamos de mais e mais vocações. O sacerdote nos traz a graça do perdão dos pecados, nos traz a graça da Eucaristia. O sacerdote acompanha o seu povo, está aí junto com o seu povo como pastor. Então vamos rezar pedindo mais vocações. Não é que Deus não está chamando, e seria até um pecado nós dizer, é que Deus parou de chamar os rapazes. Não, Deus continua chamando os jovens, mas os jovens precisam responder. Os atrativos do mundo de hoje são muito grandes e às vezes fica difícil de um jovem conseguir responder ao chamado de Deus. Mas Deus continua chamando jovens, rapazes, para que se entreguem à vida sacerdotal. E todas as comunidades cristãs necessitam rezar pedindo mais vocações. Lembre o que dizia Jesus: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da messe que envie operários. E se nós rezamos pedindo vocações sacerdotais, Deus vai atender. Por isso é muito bonito as paróquias que fazem hora santa vocacional, que dedicam-se à adoração, orações, pelo menos uma vez por semana, pedindo vocações. Vão colher esses frutos, porque Deus vai escutar.
E muitos jovens vão abrir o seu coração. E se na sua comunidade, na sua paróquia, existem falta de sacerdotes, falta de padres, pois é o momento de toda a comunidade dobrar os joelhos e dizer ao Senhor, estamos sem pastores, precisamos de novos pastores. E Deus vai conceder essa graça. Segunda semana, que nós comemoramos agora, no domingo, Dia dos Pais, a vocação, a vida matrimonial. Todos aqueles que optaram por casar-se, optaram por constituir família. É uma vocação também. É uma vocação para a construção do reino de Deus. Ser pai, ser mãe é uma vocação. Não todo mundo nasceu para ser padre, assim como não todo mundo nasceu para ser mãe e nem todo mundo nasceu para ser pai. Porque são vocações específicas. Por isso precisa ser muito bem trabalhado com os nossos jovens. Antes de assumir qualquer tipo de vocação, antes de fazer qualquer coisa, tem que se perguntar, essa é a minha vocação ou não? Deus sempre tem um plano B depois, tem. Mas o ideal é não pedirmos o plano B de Deus. O ideal é a gente seguir pelo caminho, pelo plano que Deus tem para cada um de nós. E por isso, hoje em dia, nós vemos que muitos matrimônios se desfazem muito rapidamente. E não estou aqui julgando, mas estou colocando um dado concreto. Muitos matrimônios se desfazem liquidamente e rapidamente. Haveria que se perguntar, esse matrimônio, será que os dois realmente têm a vocação, a vida matrimonial, ou acabaram fazendo uma escolha não tão correta? E por isso o matrimônio se desfez. Porque a vocação, nós precisamos escutar a Deus que chama. E a vocação é a nossa realização. É onde eu me sinto realizado, colocando os meus dons, colocando os meus talentos. Me sinto realizado como um pai, como uma mãe. Me sinto realizado como padre. Como eu me vejo no futuro. Essa é a melhor maneira da gente responder qual é a nossa vocação. Daqui 10 anos, como eu me vejo? Aonde eu me vejo? Fazendo o quê? Ajudando quem? E a vocação, ela não nasce para si mesmo. Não tem sentido eu ser padre para mim mesmo. Não tem sentido nenhum. Eu não me ordenei para ser padre para mim. Até porque para uma simples bênção, eu não posso me abençoar. Eu preciso de outro padre. Sem dizer, então, os outros sacramentos, né? Para mim confessar, eu não posso me autoconfessar. Eu preciso de outro. Se eu estou doente, eu não posso me dar a unção dos enfermos. Eu preciso de outro padre. Assim como também a vocação à vida matrimonial, não existe um homem que é pai para si mesmo. Não existe uma mãe que é mãe para si mesmo. Não tem sentido. A vocação, ela se transborda. A vocação, ela vai ao encontro do outro. À medida que você vai realizando a sua vocação a serviço do outro, você vai encontrando a realização da sua vida. Por isso, um pai, para ser feliz, ele é feliz à medida que ele vai realizando a sua vocação, com a sua esposa e com seus filhos. A esposa é feliz e realizada na sua vocação, à medida que ela vai realizando a sua vocação, com seus filhos e com seu marido. O religioso, a religiosa, ele vai sendo feliz, ele vai se realizando, à medida que ele vai doando a sua vida dentro da ótica dos votos da pobreza, obediência e a castidade, a exemplo de Jesus. Então ele vai se realizando. Porque o religioso e a religiosa não existem para si mesmo. O monge não é para ele mesmo. Me tornei monge para mim mesmo. Não. A fulana se tornou freira para si mesmo. Não. Se tornou e se colocou freira, se colocou monge para o outro. Para ajudar e auxiliar o outro. E ao ajudar e auxiliar o outro, eu estou me colocando a serviço. Veja, a palavra vocação não pode caminhar junto com o egoísmo. Não existe isso. Já dizia Dom Helder Câmara, que seu pai falou que um padre egoísta é uma aberração. E é verdade. Não dá para uma coisa seguir com a outra. Um padre egoísta é uma aberração. Uma freira egoísta é uma aberração. Um pai e uma mãe egoístas são uma aberração. Porque a vocação, ele não vai junto com o egoísmo. A vocação, ela vai quebrando os nossos egoísmos. Porque uma pessoa egoísta, ela é incapaz de servir o outro. E a vocação vem totalmente contra isso.
A vocação vem dizendo, você tem esses dons, você tem esses talentos, coloque esses dons, coloque esses talentos a serviço dos demais. É claro, aqui eu estou citando vocações específicas, mas não significa que Deus é quadrado e que só colocou essas vocações dentro da sua igreja. A vocação sacerdotal, religiosa, matrimonial, não sei o que. Existem um mundo de vocações. Existe um mundo de chamados de Deus. Mas quem pode responder qual é a minha vocação sou eu mesmo. Quem pode responder qual é a sua vocação é você mesmo. É aí, é onde você se encontra realizado, é onde você se encontra feliz, é onde o egoísmo não domina o teu coração. É aí que você vai encontrar a sua vocação. E ao encontrar a sua vocação, se colocando a serviço dos outros, você estará colaborando para a realização do reino de Deus neste mundo. Por isso, muito importante a gente nos perguntar e viver, como vai dizer São Paulo aos Efésios, uma vida digna do chamado ao que nós fomos chamados. Viver de maneira digna, viver sendo um bom padre, viver sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, viver sendo um bom religioso, uma boa religiosa, um bom catequista, um bom leigo. E viver dentro do quê? Dentro de tudo aquilo que nos ensinou Jesus no seu Evangelho. Aí sim nós estaremos então sendo esses vocacionados, esses chamados que continuamente somos chamados. E não vamos nos esquecer que nós como cristãos somos discípulos missionários de Cristo. Todos nós somos discípulos de Cristo. E portanto nós vivemos como discípulos de Cristo, de acordo com a vocação ao qual Cristo nos chamou. E essa vocação ao qual Cristo nos chamou, ela não termina aqui. Ela não termina aqui. Ela continua. Porque a vocação ao qual Deus nos concede neste mundo é também para a nossa santificação. Então quem vai virar santo, quem vai virar santa, não é só padre e freira. Deveria também, mas não é só eles não. A santidade é para todos nós. Para todo mundo. O que acontece é que a santidade só pode ser alcançada com o exercício da nossa vocação, com o exercício do nosso chamado. Deus te chamou a ser padre, seja um bom padre. Se é seminarista, persevere, peça a Deus que te dê a graça. Se Deus te chamou para ser pai, se Deus te chamou para ser mãe, seja um bom pai, seja uma boa mãe. Deus te chamou para ser um religioso, seja um bom religioso, uma boa religiosa, um bom leigo. Enfim, dentro de todos os talentos que Deus te concedeu, que aí também está a sua vocação, seja uma boa pessoa, faça as coisas bem feitas, colabore com o reino de Deus. E aí você vai estar trilhando já este caminho da vocação. E falando em vocação, nós queremos pedir a Jesus que envie mais vocações para a sua igreja. A Jesus das Santas Chagas nós queremos pedir vocações, a vida sacerdotal, laical, a vida missionária, a vida religiosa. Reze junto comigo. Ó Jesus, que morrestes pela salvação de todos os seres humanos e fundastes a igreja para dar continuidade na terra à tua obra de redenção, multiplica, te pedimos, o número dos missionários do Evangelho. Aumenta o seu zelo, santifica as suas fadigas, a fim de que quantos ainda não alcançaram a graça inestimável da tua fé, logo cheguem a conhecer-te e amar-te na terra, para depois regozijar-se de tua presença no céu. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que durante esse dia, meu irmão e minha irmã, você medite, você se pergunte, qual é a sua vocação? Qual é a maneira com que você pode ajudar na construção do reino de Deus? Obrigado porque você esteve aqui junto comigo nesta manhã, meditando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Fique agora com o programa Bom Dia Evangelizar. Atenção, campistas de todo o Brasil! Vem aí o Encontro Nacional dos Campistas em Curitiba.
nos dias 29, 30 e 31 de agosto. E você é nosso convidado.